Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matérias da Vida. Eu quero aportar mais um tema para vocês. Eu quero falar nessa feita sobre o mecanismo da força. Quero usar como base Salmo números 84, o verso 5, 6 e 7, que diz: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração está aos caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparecem perante Deus. Então nós vemos aqui a exaltação do salmista nesse sentido de força, falando acerca da força. Existe a força externa e a força interna, a força interior. Aí a minha pergunta para refletirmos é acerca de como se organiza a força interior dentro de nós. Nós sabemos que o que está no interior do homem é algo que se organiza de um mecanismo bem diferente daquilo que está no exterior. As experiências exteriores, ela tem um corpo físico, ela tem uma empregação de matéria mais palpável, e as experiências interiores, elas são mais delicadas. Por exemplo, o sentimento é uma experiência interior. Então essa força impulsiva do interior do homem que eu quero falar com vocês, ela é bem no sentido espiritual também. E como ela é gerada em nós? Como gerar força dentro de nós? Primeiro, eu preciso dar a partida. Cada vez que você faz uma coisa que dá certo, você se sente motivado a fazer mais ou a prosseguir naquela experiência. Quando você fracassa, você automaticamente se sente, a sua força diminui em fazer aquilo, a sua força de vontade. Por exemplo, uma força que opera dentro de nós, que é muito importante, é a força de vontade. A operação da vontade em nós, que é uma força interior, que leva a gente muito longe. Muitas pessoas que tiveram em situações drásticas da vida, dramática, eles conseguiram atravessar esse processo usando a força da sua vontade, a vontade de chegar, a vontade de alcançar, a vontade de ir longe. Foi o que motivou muitos homens, foi a força que levou muitos homens a alcançar altas experiências, porque eles tiveram força interior. No sentido espiritual da questão, cada vez que eu atinjo um padrão, eu vou indo. Nós podemos ver que ele usa um sentido progressivo, força em força, ou seja, força que gera força. Cada vez que eu busco alcançar um padrão, que eu atinjo um padrão, eu vou conseguindo. Por exemplo, no sentido espiritual, às vezes nós sentimos uma desmotivação em fazer as coisas espiritual, por exemplo, ler a Bíblia, orar, jejuar, são todas coisas espirituais que às vezes nós se sentimos desmotivados. Mas a partir do momento que eu emprego força para fazer isso, essa força em mim me dá a condição de ir fazendo. E aí eu vou me aprimorando, eu vou progredindo passo a passo. É isso que ele está dizendo, força em força, força que vai gerando força. Agora, aonde seria a fonte dessa força? De onde viria essa força? Nós vamos ver aqui que ele diz no primeiro verso que essas pessoas que têm essa força, ele fala, cuja força está em ti. Em quem está a força? Em Deus. Nós sabemos que muitas pessoas atingiram um padrão de vidas e alcançaram proezas que elas não tinham condição de fazer por si mesma. A sua capacidade de força de vontade. Por exemplo, grandes homens que tiveram desenvolvimento em fases da sua vida foram marcantes, mas Deus teve que animar esses homens. Nós podemos lembrar de Abraão, que como pai da fé, o homem que teve sucesso sendo ele o pai da fé, mas nós vemos Deus animando Abraão. Nós temos Elias, o grande profeta, nós vemos Deus animando a Elias. Então a fonte da força desses homens que o fizeram ser quem eles foram, foi porque quando a sua força se acabava, eles buscavam força em Deus. E é isso que eu quero empregar para vocês também, que você possa buscar força em Deus. Quando as suas forças se acabarem, você tenha Deus como a fonte da sua força, aquele que te encoraja, aquele que te faz ser capaz. E como disse Paulo, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Então Paulo,
ele baseava a sua força em Deus. Ele tinha força para agir, forças para fazer, forças para suportar situações da vida em Deus, porque a sua força estava centralizada em Deus. Nós somos em nós mesmos, sem a ajuda divina, em alguns processos dessa vida, somos muito incapazes e limitados. Nós não temos condição de atingir muitas proezas sozinhos. E às vezes os nossos amigos nos ajudam e nos dão força motivacional, vai que vai dar certo, nos impulsiona dessa forma. Mas em alguns momentos eles não podem conferir a força que precisamos. A força que precisamos, a força mais que nos impulsiona e que nos leva mais longe, é a força dada por Deus. Muitos homens tentaram parar em alguns momentos da vida. E se alguma pessoa chegasse para ele e dissesse vai que vai dar certo, eles não conseguiriam ir porque eles estavam determinados em parar. Mas uma mão divina foi colocada sobre os ombros desses homens e disse vai porque eu estou com você. E eles confiaram, e isso gerou força para que eles pudessem continuar e prosseguir na vida. Eu quero deixar essa mensagem no seu coração, que você possa buscar uma experiência de força em força, cada dia mais fazendo e tomando alento em fazer aquilo que agrada a Deus. E assim você irá muito longe, porque Deus será com você. Que Deus te abençoe.